alunos, vamos então continuar aqui essa próxima parte relacionada ao Windows 7, relacionada ao sistema operacional Windows. Nós temos aqui então uma outra funcionalidade, uma outra coisa que aparece em prova, que são as propriedades de disco. Algumas questões acabam cobrando essa parte das propriedades de disco. Qual que é a ideia aqui? Nós temos o seguinte, nós temos aqui o Windows Explorer. Lembra que o Windows Explorer te mostra algumas unidades de disco, né? Por exemplo, no caso C2 pontos, D2 pontos. Percebam que no meu computador eu tenho aqui duas partições, duas unidades de disco rígido. Bom, o que nós temos aqui dentro dessa propriedades de disco? Eu posso clicar com o botão direito do mouse, aparece aqui uma lista de opções. Dentro dessa lista de opções eu tenho aqui um item chamado propriedades. Bom, propriedades de disco, tranquilo. E o que vai acontecer? Bom, vai acontecer o seguinte, vai aparecer uma janelinha. Vai aparecer essa janelinha aqui de propriedades de disco. Então, o que acontece? Ó, lembra, tem aqui escrito alguns detalhes para a gente poder memorizar. Essa propriedades de disco permite, então, visualizar informações. Nós vamos ter algumas informações, né, que nós vamos, né, comentar aqui. Permite acessar ferramentas. Nós vamos ver algumas ferramentas, tá? Para a gente memorizar, para a gente fixar então isso daqui. Bom, vamos lá. Nessa janela, propriedades de disco. O que nós vamos ter aqui nessa janela? Nessa janelinha, lembra que nós temos aqui algumas abas, algumas guias. Nós temos aqui essa aba geral. Muito bem. Dentro desta aba geral, o que nós vamos poder fazer? Primeiro, definir um nome, um rótulo, ou seja, lembra, tem lá C2 pontos? Você pode ver que lá em C2 pontos tem um nome, um rótulo, disco local. O que acontece? Eu posso definir um nome, para esse disco, né, para essa unidade. Além de definir um nome, eu posso visualizar qual é o sistema de arquivos que está sendo utilizado. O que é um sistema de arquivos? Um sistema de arquivos é um método de organização. Então, o que acontece? O seu computador, para a questão de organização dele, de como ele vai organizar os arquivos, ele vai utilizar algo chamado sistema de arquivos. Nós vamos detalhar essa questão de sistema de arquivos em outro módulo, a parte de hardware. Nós vamos comentar essa parte de hardware e software lá na frente e vamos acabar comentando sobre sistema de arquivos em um módulo à parte desta parte de sistema de arquivos, né? Tendo essa parte de hardware sendo citada. Bom, o que acontece? Nessa parte de sistema de arquivos, nós temos então o NTFS, sendo utilizado aqui no Windows 7. Além do sistema de arquivos, nós temos aqui, lembrando, o espaço utilizado, nós temos aqui o espaço livre e também indicação de capacidade, certo? Além dessas informações, nós temos aqui algumas ferramentas como limpeza de disco. Nós temos algumas ferramentas como verificação de erros, desfragmentador e backup. Bom, sobre esses itens, limpeza de disco, verificação de erros, desfragmentação e backup, o que nós vamos ter? Nós temos aqui um slide para comentar cada funcionalidade. Limpeza de disco, o que você vai ter? Ele permite liberar espaço em disco. Então vamos lá, tranquilo. Na sua casa você vai às vezes acumulando uma série de lixo, digamos assim. Às vezes são revistas que você tem na sua casa que você não precisa mais, são jornais, são algumas informações que você simplesmente está lá ocupando espaço e que você quer liberar espaço na sua casa. O que você vai utilizar para o seu computador para liberar espaço? Você pode utilizar a limpeza de disco. Então, qual que é a funcionalidade da limpeza de disco? A funcionalidade é liberar espaço em disco. Quais informações você pode liberar? Por exemplo, você tem arquivos temporários. Você tem arquivos que estão na lixeira e que estão ocupando espaço em disco. Você pode utilizar a limpeza de disco para liberar então esse espaço que está sendo utilizado. Além da limpeza de disco, existe uma outra funcionalidade que é o verificador de erros. Qual que é a ideia? Lembra? Às vezes podem acontecer piques de energia. Pode acontecer de do nada acabar a energia. E aí o seu computador foi desligado de forma incorreta.
Claro que não de propósito, não foi ocasionado por você, eventualmente pode ter acontecido de cair energia. Bom, e agora? Agora, como o seu computador foi desligado de forma incorreta, pode ocorrer alguns erros. Então, como assim? Vamos lá, ó. Quando você não desliga o computador de maneira correta, erros podem surgir. O que esse verificador de erros vai permitir fazer? Ele vai permitir corrigir erros. Corrigir erros do sistema de arquivo e também procurar por setores defeituosos e tentar então recuperar esses setores. Então vamos lá. Existem os erros lógicos, certo? Podem existir, serem criados com a situação de desligamento de forma incorreta, erros lógicos relacionados aos sistemas de arquivo. Muito bem. E existem em questão de erros físicos, ou seja, o que pode acontecer? Um erro de um setor do disco rígido deixar de funcionar ou não ser mais recuperado. Quando ocorrer essa situação de erro físico, o que acontece? O verificador de erros vai poder procurar esses setores defeituosos e tentar recuperar. Não conseguir recuperar, o que ele vai fazer? Ele vai isolá-lo para não deixar nada ser gravado dentro desse setor defeituoso. Bom, então nós temos o verificador de erros. Continuando, nós temos agora o desfragmentador. Gente, o que esse desfragmentador vai permitir fazer? Vamos lembrar. Olha só. Você sabe que ao longo do tempo você vai utilizando o seu computador e você também tem a instalação de programas, coisas normais. Você guarda arquivos, você instala programas. Essas informações podem ocasionar fragmentação. Então você vai armazenando informações, essas informações podem ficar fragmentadas, dispersas pelo seu disco. Então, o que acontece? Vamos lá, olha só como é que você vai memorizar isso. À medida que você utiliza o computador, pode ocorrer fragmentação. Qual que é o problema? É que essa fragmentação pode tornar o seu computador lento. Como assim? Vamos pensar assim, ó. Esse daqui é o seu disco rígido. À medida que você for armazenando arquivos, for instalando programas, os arquivos podem ficar dispersos pelo seu disco rígido. E daí? E daí que essa fragmentação pode ocasionar lentidão no seu computador. Galera, vamos fazer uma associação aqui. Olha só como é que é tranquilo. Imagina você cansado, sexta-feira à noite, chegando em casa. O que você faz? Você pega, por exemplo, o seu sapato e tira o sapato, limpa o sapato bonitinho, coloca na caixa de sapato e coloca lá no armário de forma totalmente organizada? É isso que você faz sexta-feira à noite? Claro que não. O que você faz? Ao longo do caminho, você provavelmente vai tirando o par de sapato e vai deixando de forma dispersa ao longo da sua casa. Quando você precisar desse par de sapato, o que vai ocasionar? Vai ocasionar uma lentidão na procura desse par de sapato, porque afinal de contas ele está disperso pela sua casa. Bom, o que você faz? De vez em quando você vai desfragmentar. Como assim? Você vai procurar esses pares de sapato, esses sapatos, e vai organizá-los de forma a tornar a procura por eles de forma mais rápida. Como assim? Qual que é a ideia aqui então? A ideia é o seguinte, vamos lá. Fragmentou? Com a fragmentação, o seu computador vai se tornar lento. Muito bem. O que acontece? O desfragmentador vai reorganizar os dados para tornar o desempenho rápido. Como assim? Reorganizando, esses pares de sapato, esses dados vão ficar em um mesmo lugar, ou melhor, em setores contínuos. Deixando-os em setores contínuos, setores próximos, eu vou conseguir então buscar a informação de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, melhorando o desempenho do meu computador. Tranquilo. Nós temos então essa ferramenta chamada desfragmentador para melhorar o desempenho do computador.
Outro recurso lá, dentro de propriedades de disco, nós temos o backup. Nós sabemos que podemos ter problemas na utilização do computador. Nós sabemos que existem códigos maliciosos. À medida que vamos navegando na internet, acontece de você clicar em um link e, infelizmente, trazer para o seu computador um código malicioso que pode ocasionar perda de informações, perda de arquivos, pode ocasionar travamento no seu computador, problema no sistema operacional. Então, antes que isso ocorra, é interessante que você faça uma cópia dos dados, cópia das informações por motivo de segurança. Então, o que o backup vai proporcionar? Que em caso de problemas, os dados que passaram pelo procedimento de backup possam ser restaurados. Ou seja, eu tenho os arquivos originais. De tempo em tempo, eu vou realizando uma cópia desses arquivos por motivo de segurança. Quando, por algum motivo, eu tiver algum problema de perda destas informações, esta cópia realizada anteriormente vai me permitir a restauração dos dados. Tranquilo. Então, o backup é recomendado, né? E esta cópia, este backup, né, é interessante que seja guardado em outro local ou disco. Ou seja, é interessante que essa cópia de backup seja guardada em um pendrive, um HD externo, em algum outro local que não o local de origem do arquivo. Tranquilo? Bem tranquilo. Nós vamos então seguir aqui com outras funcionalidades. Que outras funcionalidades nós vamos lembrar aqui? Vamos então para lixeira. Então vamos lá, ó, fechando aqui. O que nós temos? Nós temos aqui propriedades de disco. Dentro de propriedades de disco nós podemos visualizar informações como espaço utilizado, espaço livre e capacidade. Podemos acessar ferramentas como limpeza de disco, desfragmentador, verificação de erros, backup. Bom, seguindo, outra funcionalidade que nós temos aqui no Windows, que cai bastante em prova, é a lixeira. O que é a lixeira? Nós sabemos que nós podemos excluir arquivos. Quando pegamos um arquivo, utilizamos a tecla del, essa tecla del, né, selecionando o arquivo, tecla del, aparece uma mensagem. Quando confirmamos a mensagem que aparece, se esse arquivo é um arquivo, por exemplo, de disco local, esse arquivo é enviado para a lixeira. Então, esse arquivo enviado para a lixeira é armazenado, então, para quê? Então, vamos lá. O que é a lixeira? Lixeira, vamos aqui, então, utilizar nossa canetinha. É um local para armazenar arquivos que foram excluídos. Lixeira é um local para armazenar arquivos excluídos. Muito bem. E qual o detalhe? Esses arquivos excluídos podem ser restaurados. Então, um arquivo armazenado na lixeira, esse arquivo então pode ser restaurado. Muito tranquilo. Qual é a capacidade da lixeira? A capacidade da lixeira, lembrando, é de 10% do disco. Como assim 10% do disco? Vamos dar uma lembrada aqui, olha só. Você tem aqui a lixeira, íconezinho da lixeira. Cliquei com o botão direito do mouse sobre a lixeira, aparece uma lista de opções. Nós temos aqui a opção propriedades. Selecionando a opção propriedades, esta janela vai me permitir fazer o quê? Bom, vai me permitir, por exemplo, visualizar que eu tenho dois discos. Lembra? Eu tinha lá um C dois pontos e um D dois pontos. Qual que é o tamanho da lixeira? É de 10% para cada unidade. Então eu tenho duas unidades, 10% do C, 10% do D é o tamanho da lixeira. Muito bem. Continuando. Outra coisa que já apareceu em prova é que é possível tampar a lixeira. Como assim tampar? Imagina a lixeira. A lixeira não vai permitir armazenar alguns arquivos que foram excluídos. Beleza. Quando você tampa a lixeira, a ideia é que esses arquivos não vão mais para a lixeira. Ou seja, esses arquivos vão ser excluídos definitivamente. Como assim? Então é possível tampar a lixeira, ou seja, não mover os arquivos para a lixeira. Como é que você tampa a lixeira? Olha só que tranquilo. Dentro dessa janela, existe aqui uma caixinha de diálogo.
desculpa, de seleção, que vai me permitir não mover os arquivos para a lixeira. Vai me permitir remover os arquivos imediatamente quando excluídos. Tá bom? Tranquilo? Nós temos aqui algumas funcionalidades relacionadas à lixeira que caem em prova. Outra coisa que cai em prova, que é tranquilo, é o ícone. Nós sabemos que o ícone de lixeira vazia, né? Esse aqui é o ícone de lixeira vazia. E nós temos aqui o ícone de lixeira cheia. Tem alguns papéis, digamos assim, amassados dentro da lixeira, indicando que há algum conteúdo dentro da lixeira. Tranquilo. Bom, vamos seguir. Além da lixeira, nós temos aqui também algumas teclas de atalho que vocês vão precisar memorizar. Então, nós listamos aqui as principais teclas de atalho para que você possa memorizar. Então, nós temos a tecla de atalho F1, que permite acessar o ajuda. O F2, importante, que é para renomear um arquivo ou pasta. Nós temos o delete, que é para enviar o arquivo para a lixeira. Shift del, que é para excluir definitivamente. Então, revisando, relembrando. Del, enviar o arquivo para a lixeira. Shift del, excluir definitivamente. Lembrando que é enviado o arquivo para a lixeira quando esse arquivo pertence a um disco local. Ou seja, não vai para a lixeira arquivo de pendrive, não vai para a lixeira arquivo de disco removível e também não vai para a lixeira arquivo que pertence a uma unidade de rede. Ou seja, arquivo que está em outro computador. Não vai para a lixeira também. Tranquilo? Tranquilo. Bom, entre outras teclas de atalho, nós temos Ctrl A para selecionar tudo, Alt F4 para fechar uma janela, Alt Tab para alternar entre janelas, e nós temos também aqui o Ctrl ESC, que é para abrir o menu e iniciar. Algumas teclas de atalho que aparecem em prova para concurso. Outras teclas de atalho fazem uso da tecla Windows. Tecla Windows mais D, exibir a área de trabalho, ou seja, minimizar janelas para exibir a área de trabalho. Se eu faço novamente o WinD, ele retorna as janelas. Ou seja, o WinD minimiza, o WinD novamente volta a mostrar as janelas. Nós temos aqui algumas outras teclas de atalho, como o WinQ-M, o WinQ-E para abrir o Explorer, o WinQ-F para abrir, a possibilidade de pesquisa, o WinQ-L para bloquear a estação de trabalho e o WinQ-R para executar. Como é que você vai memorizar isso? Tranquilo. O WinQ-D para visualizar o desktop minimizando as janelas. O WinQ-M você vai associar com minimizar, minimizar, tranquilo. O WinQ-E você vai associar com o Explorer, ou seja, abrir o Explorer lá na janela Meu Computador. O WinQ-F para associar com Find, ou seja, pesquisar. O WinQ-L você vai associar com Lock, ou seja, bloquear a estação de trabalho. Às vezes você precisa ir ao banheiro, bloqueia a estação de trabalho, vai lá ao banheiro e depois retorna e informa sua senha. O WinQ-R, Run, vem de correr ou executar. Executar em inglês, Run. Muito bem. Vamos seguir aqui então, com o próximo tópico. Outras teclas de atalho. Nós já comentamos essas teclas de atalho só para frisar. Lembrando, nós temos o WinQ-Tab, que é o Windows Flip 3D. Nós temos a tecla Windows mais barra de espaço, que é o AeroPick. A tecla Windows mais a seta, que é o recurso do Snap, que é eu jogar a janela para a direita. WinQ, tecla Windows, seta para a direita. Jogar a janela para a esquerda, grudar ela aqui à esquerda. Tecla Windows, seta para a esquerda. E a tecla Windows mais Home, que é a utilização do AeroShake. Tranquilo, né? Nós temos aqui algumas teclas de atalho importantes que aparecem em provas de concurso. Galera, o que nós vamos ter aqui agora? A aplicação do que nós vimos nestes módulos, nestas partes, em algumas provas de concurso. Lembra, o nosso foco aqui são as questões, resolvermos as provas de concurso. Então nós temos aqui algumas questões. Primeira questão que nós temos, vamos lá.
O sistema operacional, né? Nós vimos o que é um sistema operacional. Um sistema operacional é o software base, é a base para que o computador possa funcionar. O sistema operacional tem a função de criar um ambiente no qual os programas são executados sem que o usuário se preocupe com os detalhes do hardware. Ou seja, vamos lá, o sistema operacional é a base para o computador funcionar. É um software básico, certo? Então, para que o usuário não precise se preocupar com a parte de hardware, nós instalamos o sistema que torna o computador operacional. Entre outras competências, cabe ao sistema operacional assegurar que recursos físicos apropriados do sistema estejam disponíveis quando necessário, né? Então, nós temos aqui um item que é um item correto, falando sobre o sistema operacional. Beleza? Tranquilo. Vamos aqui agora para o próximo item. O próximo item ele vai, então, citar o aeroshake. Vamos lá, shake. Lembra que eu falei para vocês? Pega uma janela, chacoalho. Shake. Quando eu chacoalho, o que vai acontecer? Ele minimiza todas as outras janelas, exceto a janela que está ativa. Exceto a janela que eu estou chacoalhando. Então, aeroshake, o que é isso? É um recurso da área de trabalho que permite minimizar todas as janelas abertas de forma relativamente rápida, exceto a janela ativa, bom, na qual se deseja trabalhar. Então, até aqui, esta parte está correta. O aeroshake é um recurso da área de trabalho, um recurso do Windows, que permite minimizar todas as janelas, exceto a ativa, exceto a janela ativa, na qual se deseja trabalhar. Para isso, qual que é o recurso que eu tenho? Então, chacoalhar a janela. Ou eu posso utilizar a tecla Windows, lembra aquela teclazinha Windows? Né? Eu posso utilizar a teclazinha Windows mais a tecla de atalho Home. Mais a tecla de atalho Home. Muito bem. Mas o item, o que ele fala? Que é suficiente clicar 2 vezes no canto superior esquerdo da janela. Vamos lá. Na hora que você for pegar seu computador aí para poder tentar fazer isso. Quando eu pego uma janela, vamos limpar aqui um pouco a tela. Quando eu pego uma janela, nós temos aqui nessa parte de cima uma barra chamada barra de títulos. Nós temos aqui uma barra chamada barra de títulos. Muito bem. Quando eu dou um clique duplo na barra de títulos, em uma região que não tenha ícones ou botões, dou um clique duplo, eu maximizo ou restauro a janela. Dou um clique duplo, maximizo ou restauro a janela. Porém, no seu canto superior esquerdo, ou seja, nesse cantozinho aqui, se eu dou um clique duplo, ele fecha a janela. Então, como ele fecha a janela, não vai me permitir utilizar o aeroshake, portanto o item está errado. Tranquilo? Tranquilo. Vamos aqui então para um próximo item, aplicando os conhecimentos que nós vimos nos módulos. Nós temos aqui um outro item relacionado à parte de bibliotecas. Vamos lá. As bibliotecas no Windows 7 gerenciam arquivos. Então, nós temos aqui no Windows 7 as bibliotecas gerenciando arquivos, porém não os armazenam. Então, lembra? As bibliotecas vão permitir ter acesso a arquivos de vários locais. Porém, elas não armazenam esses arquivos na biblioteca. A biblioteca não permite armazenar os arquivos. Embora não tenha a capacidade de monitorar as pastas que contêm os itens, permitindo que os arquivos sejam acessados e organizados de várias maneiras. Lembra que nós falamos que biblioteca é uma nova maneira de organização, né? Uma nova maneira de organização. Tranquilo, é justamente o que o item está falando aqui. Então, permite que os arquivos sejam acessados e organizados de várias maneiras, não somente utilizando pastas. Então, as pastas é uma maneira de organização? É, a pasta é uma maneira de organização. Nós temos a biblioteca como uma outra maneira de organizar arquivos, mas não armazena os arquivos. Portanto, o item está correto. Muito tranquilo este item aí. Bom, seguindo.
nós temos o próximo item falando nas versões de sistemas operacionais anteriores ao Windows 7. Então, versões anteriores, Windows XP, Windows Vista. Uma seta apontando para a direita ao lado de um link ou de um item de menu que tinha a função de indicar que mais opções estavam disponíveis para essa entrada. Ou seja, vamos lá. Imagine aqui um ícone. Eu tenho lá um arquivinho. Clico com o botão direito do mouse, vai aparecer lá uma lista de opções. Vão ter lá opções. Algumas opções me apresentam uma seta para a direita. Para quê? Para eu ter lá subopções. Muito tranquilo. O que vai acontecer? Ele fala assim, que uma seta apontando para a direita ao lado de um link ou de um item de menu tinha a função, ou tem a função, de indicar que mais opções estavam disponíveis para essa entrada. Ou seja, mais opções estão disponíveis para essa entrada. Muito bem. Até aqui o item está correto. No Windows 7, essa funcionalidade foi expandida para criar o recurso denominado lista de salto no menu iniciar. Então vamos lembrar aqui, olha só, deixa eu apagar essa partezinha aqui. O que nós temos? Nós temos aqui no cantinho, lembra o botão iniciar. Beleza? Beleza. Quando eu clico no botão iniciar, ele vai abrir o menu iniciar com lá as funcionalidades. Lembra que no menu inicial eu tinha lá Word, tinha lá Excel, tinha lá PowerPoint. E desta parte do Word eu tinha lá uma setinha para a direita. No Excel, setinha para a direita. PowerPoint, setinha para a direita. E para quê? Para que quando eu repousasse o ponteiro do mouse aqui, itens recentes fossem apresentados para mim. Muito bem. E daí? Então vamos lá. O que é a lista de saltos? É justamente o que ele está indicando. No Windows 7, essa funcionalidade da setinha apontando para a direita foi expandida para criar o recurso denominado lista de salto no menu inicial. Portanto, o item está certo. O item está correto. Tranquilo. Nós vamos seguir aqui, continuando com o item. Vamos só clicar aqui. Beleza. Próximo item. Nós temos aqui no próximo item falando assim: o desktop ou área de transferência do Windows. Vamos lá, olha só, isso aqui está errado. Por quê? Porque lembra, o que é desktop? Desktop também é chamado de área de trabalho. Área de trabalho. Certo? O que é área de transferência? Quando eu pego um arquivo e copio, quando eu pego um texto e copio, esse texto está sendo copiado para a área de transferência. Não é área de trabalho. Então, o desktop, ou área de trabalho, é a tela inicial do Windows, né? Então, nós temos aqui já um erro. O desktop, ou área de trabalho e transferência do Windows, é um ambiente de trabalho em que ficam armazenados temporariamente os arquivos ou parte dos documentos que foram excluídos ou que foram copiados e aguardam ser colados. Arquivos ou textos que aguardam ser colados em outro destino. Como é que é o nome disso? É área de transferência. Área de transferência. Portanto, este item está errado. Esse item está errado. Tranquilo? Beleza? Item errado. Vamos seguir aqui na aplicação do que nós vimos em outros itens. No caso, nós temos no Windows 7, é permitido ao usuário instalar e remover software. É possível instalar e remover software? É possível. Só que com detalhe, lembrando, você tem que ter perfil de administrador para poder instalar e remover software. Bom, mas vamos ver o que ele fala aqui. Ele fala assim: independentemente dos poderes administrativos que tenham esse usuário. É independentemente dos poderes administrativos? Nós sabemos que não. O item está o quê? Errado. Né? Depende, você tem uma conta de usuário administrador, né? Tranquilo aqui. Bom, vamos aqui seguindo com outro item. No Windows 7, o recurso central de ações. Vamos lá. Lembra? Centraliza as mensagens de manutenção e segurança. No Windows 7, o recurso central de ações realiza a verificação de itens de segurança
e manutenção do computador e emite notificações para o usuário. Lembra da bandeirinha? A bandeirinha, ela mostra ali uma indicação de mensagem para o usuário, as quais ocorrem quando o status de um item monitorado é alterado. Portanto, o item está correto. Continuando, nós temos aqui mais um item. Ele fala assim: o utilitário Windows Update, então lembrando, update vem de atualização, permite manter o sistema operacional atualizado. O item está correto, né? Windows Update, atualização, tranquilo. Próximo item, fala assim: o painel de controle. Painel de controle possibilita configuração e vídeo do computador. Certo, nós temos dois itens lá no painel de controle que vai me permitir então justamente configurar som e vídeo. Galera, esta então é a parte do Windows. Esses são os módulos relacionados à parte do Windows. Nós vimos algumas funcionalidades do Windows, vimos algumas questões. Agora é praticar. Vão lá, revisem a matéria, revisem as aulas e pratiquem então para que vocês possam ser nomeados para um cargo público. Um abraço.